Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores. É com muita alegria que estamos neste primeiro trimestre de 2021 falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu faço questão de, já no início da aula, mais uma vez me referir ao curso Pentecostalismo, ministrado pelo pastor César Moisés, que já está disponível aqui na Academia de Pregadores. Faça a sua inscrição no portal da Academia e participe deste curso. Com toda certeza será um divisor de águas para a sua vida no que diz respeito à compreensão do verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando durante esse primeiro trimestre na Escola Bíblica Dominical justamente sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, é a lição do dia 10 de janeiro de 2021. O título da lição é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Nós precisamos compreender que tudo que Deus faz envolve o plano da redenção. A obra de Cristo envolve, sem dúvida nenhuma, o plano da redenção. A ação do Espírito envolve o plano da redenção. Toda a ação de Deus Pai envolve o plano da redenção. O plano da redenção é um fator preponderante da revelação de Deus ao homem. Foi por isso que Deus se revelou. E nós sabemos, para que conheçamos a Cristo, nós precisamos da ação direta do Espírito na nossa vida, a fim de nos revelar a salvação. Texto áureo está em Atos, capítulo 9, e o versículo 31, que nos diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos está nos falando aqui do crescimento da igreja e duas coisas importantes, não dois caminhos, mas um caminho importante que a igreja andava e que era direcionado por dois princípios fundamentais: o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. E a igreja se multiplicava. Verdade prática: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. É o Espírito Santo quem nos guia, quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos aperfeiçoa, é o Espírito Santo quem está conosco, é Ele quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem nos leva, é Ele quem adorna a igreja como noiva de Cristo para encontrar-se com o Senhor. Então a ação dele é desde a nossa conversão até o arrebatamento da igreja. Aliás, é ele quem nos fará perceber o arrebatamento da igreja. Ponto central da lição: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Contínua e dinâmica para a salvação. A gente não pode esquecer disso. Objetivo geral: ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção, e os objetivos específicos: primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está falando isso aos seus discípulos. Que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, naquele momento quando Jesus estava com eles. Mas quando vier aquele
Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o que nós percebemos aqui? A importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. Dentro deste plano da redenção, perceba que Jesus disse: olha, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quem iria produzir nos discípulos essa condição de suportar tudo aquilo que Jesus precisava que eles ouvissem? O Espírito. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo tem realmente uma atuação muito importante na nossa vida. Outra coisa importante aqui na leitura bíblica em classe é que quando Jesus diz: se eu não for, o Consolador não virá, isso quer dizer que enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo não estava? Jesus precisava ir para o Espírito Santo vir? Não. Isso quer dizer que enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam de ninguém para consolá-los, porque Jesus estava ali. Aí Jesus está dizendo: quando eu for, o Consolador virá. Jesus diz que quando ele fosse, o Espírito viria como Consolador, né? Parácletos. Ele viria então como esse Consolador, no grego, Parácletos, ou Paracletos, um ajudador, alguém que está junto para conduzir, é como um advogado que leva o seu cliente diante do tribunal, numa situação em que seu cliente não pode se defender sozinho. Então, o advogado assume a condição de defesa, de ajuda àquele cliente. Então, quando Jesus diz que o Consolador só viria depois que ele fosse, Jesus está dizendo da ação do Espírito Santo como Consolador. E não que o Espírito Santo estava limitado a um espaço onde Jesus não podia estar. Primeiro ponto, o Espírito Santo como promessa. Primeiro parágrafo, a promessa messiânica. E aqui o nosso comentarista, na minha visão, fez uma apresentação maravilhosa desta promessa messiânica, né, do Espírito Santo. Por quê? Se é promessa messiânica, é do Messias, não é do Espírito Santo, é de Cristo. Mas olha o que o nosso comentarista coloca exatamente neste ponto aqui, ó. Isto significa que a participação do Espírito Santo, isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, confirmada no Novo Testamento. É claro que é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito. Quem capacitou Jesus para a vida ministerial? O Espírito. E eu fiz questão de anotar aqui por que o nosso comentarista está corretíssimo nesse ponto. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Então, a promessa messiânica é igual à promessa do Espírito Santo. Repetindo o que eu disse na primeira aula, Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Então, nós não podemos pensar que a promessa messiânica é só uma promessa do Cristo. É uma promessa da aparição do Espírito. E é uma promessa do Pai, de uma reconciliação com o Pai. Então, a promessa, nós vimos aqui a promessa, o Espírito Santo como promessa, a partir da promessa messiânica. Segundo parágrafo, na antiga aliança, as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas é a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou de liderança. Nós percebemos no Antigo Testamento, eu fiz só uma citação disso na aula passada, que o Espírito Santo, mesmo não tendo uma ação tão efusiva quanto nos nossos dias, era uma ação mais limitada, mas o Espírito Santo capacitava pessoas, enchia pessoas. Nós vemos juízes sendo tomados pelo Espírito. Só de Davi, a Bíblia diz no Antigo Testamento, que o Espírito Santo se apoderou dele no momento da unção
e nunca mais o deixou. Mas o Espírito Santo estava lá na antiga aliança, já no Antigo Testamento, agindo na vida de homens e mulheres capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo para obras magníficas. A promessa do Consolador, agora o Espírito Santo como o Consolador. A vinda do Consolador estava, como já falamos aqui, associada à volta de Jesus ao céu. A vinda do Consolador, é o que acabamos de falar agora há pouco, estava associada à volta de Jesus ao céu. Se ele não fosse, o Consolador não viria. Eu falei disso agora há pouco, fazendo a explanação do primeiro versículo da leitura bíblica em classe. Terceiro parágrafo. Aliás, vamos para o segundo ponto, né? Não. Antes disso, deixe-me destacar algo aqui que eu destaquei ao estudar a lição e que eu quero deixar frisado aqui para vocês. Jesus disse também que tinha muita coisa a ensinar aos discípulos, mas que eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderia suportar a mensagem sem a atuação do Espírito. Ou seja, a atuação do Espírito em nós nos dá a condição de suportar a mensagem do Evangelho. Isso quer dizer que aqueles que não suportam a mensagem do Evangelho não a suportam porque o Espírito Santo não está atuando neles. Então, a atuação do Espírito em nós nos dá a condição de suportar a mensagem do Evangelho, de viver a mensagem do Evangelho conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. Primeiro, ou segundo ponto, o Espírito consola e ensina. Primeiro ponto, o Consolador. Aqui, como eu citei agora há pouco, o termo Parácletos vem da preposição para ou ao lado de e do verbo kaleo, que é chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, auxiliar, intercessor, ajudador, paracleto, ou seja, é alguém que ajuda, é alguém que está ao lado, para. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como nos convém. Queridos, precisamos ter na nossa mente esta convicção. O Espírito pode nos ajudar em todas as coisas. Quais são as suas fraquezas? Quais são as áreas da sua vida que você não consegue dominar? Você tem à sua disposição o Espírito Santo para te ajudar. Você não precisa se desesperar. Ele é o teu advogado, o teu ajudador. O advogado aqui não é só para defender diante de um erro que nós cometemos, mas o advogado aqui é para nos ajudar, para estar conosco diante das impossibilidades. E Paulo diz isso, repito, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo, viva com o Espírito Santo e ele vai te ajudar a vencer áreas da sua vida que você ainda não tinha vencido. O Espírito Santo é o teu maior ajudador, o teu melhor amigo e ele está à tua disposição em qualquer hora, em qualquer momento e em qualquer lugar. Basta desenvolvermos um relacionamento com ele para que isso aconteça de forma plena na nossa vida. Que bênção é entendermos esta ação do Espírito Santo em nós, através de nós e, sobretudo, por nós. Ele é o nosso ajudador. Vamos ainda ao que o nosso comentarista nos diz aqui, olha, que a tradução consolador é mais apropriada nesse contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho escrito por João. Além de ser o nosso consolador, o Espírito Santo também é o nosso ajudador. Não é? Aqui, olha, no finalzinho desse primeiro ponto, nós podemos entender que o Espírito Santo ajuda
e conduz. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Ele ajuda e conduz. Ou seja, é uma obra magnífica do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo como nosso ensinador. Jesus disse, olha, eu tenho muitas coisas ainda que vocês precisavam falar para vocês, mas vocês não estão prontos. Mas o Espírito virá e vos ensinará. Vos ensinará. Jesus disse assim, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele diz, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito ainda nos ajuda. Meu Deus, o negócio não está. O Espírito nos ajuda, nos ensina a compreender a Escritura para a evangelização. Então, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, e o Espírito nos ajuda ou nos ensina a compreender a Escritura para a evangelização. Eu disse aqui na aula passada que é possível o Espírito Santo capacitar, potencializar a nossa condição mental.
O Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina a compreender a Escritura. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos entender, compreender, nós não conseguimos ter uma visão da palavra de Deus, do Evangelho para a nossa vida. Eu disse agora há pouco que o Espírito Santo é o ajudador que está ao nosso lado em todas as horas, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, quantas vezes eu ensinei e ouvi também isso, quando nós estivermos, por exemplo, lendo a Bíblia, peça a ajuda do Espírito Santo para te fazer compreender as Escrituras, para te fazer compreender a palavra de Deus. Sem a compreensão das Escrituras, nós não conseguimos entender quem é Cristo, a ação de Cristo, a obra de Cristo. A obra do Espírito na nossa vida é de nos fazer compreender, nos ensinar, nos capacitar, nos levar a esta compreensão plena. O Espírito Santo potencializa as nossas forças, ou a nossa condição mental. Ele nos ajuda e nos ensina. E ele sabe como nos ensinar. A gente sabe que uma das dificuldades hoje, um dos desafios da área pedagógica é aprender como cada aluno aprende. Porque quando nós entendemos como cada aluno aprende, nós sabemos como ensinar. Agora, o Espírito Santo sabe como nós aprendemos, porque ele é Deus, ele é onisciente. E ele conhece todas as coisas, conhece a nós mesmos, conhece os nossos pensamentos. E ele sabe, então, nos ensinar bem, a fim de que nós aprendamos com efetividade. O Espírito Santo também é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu falei disso agora há pouco aqui, ó. E essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga a estudar a Bíblia. O Espírito Santo não vai fazer a gente adivinhar as coisas. Jesus disse, ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele vos fará lembrar. Eu falei agora há pouco do Espírito Santo capacitando ou potencializando a nossa condição mental. Mas eu não posso me inscrever num concurso e ir para lá acreditando que o Espírito Santo vai me revelar todas as respostas ali. Não, eu preciso estudar. E quando eu estudo, eu creio na ação do Espírito Santo para potencializar a minha condição mental e eu vou. E quando eu vou confiando na ajuda do Espírito, depois de ter preparado, estudado, depois de realmente ir ao máximo daquilo que eu posso, eu chego ao meu limite e o Espírito Santo potencializa as minhas forças. Aí sim, nós somos movidos pelo poder do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não só para as batalhas espirituais que enfrentamos, mas para todas as batalhas do dia a dia. Eu oro ao Espírito Santo pedindo a sua ajuda para fazer um documento no meu trabalho. Eu oro ao Espírito Santo pedindo ajuda para direcionar-me com a minha família, com os meus filhos. E nós precisamos fazer isso, buscar a presença do Espírito Santo para a nossa vida e deixar que ele nos ajude, buscar a sua ajuda para todas as coisas em nossa vida e em nosso coração. Terceiro parágrafo e último parágrafo dessa segunda lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Nosso comentarista nos diz que a salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O que é persuadir? É levar alguém a. Persuadir não é decidir pela pessoa. Persuadir é levar, é convencer, é conduzir a pessoa de forma que ela decida. Levar alguém a. Isso é persuadir. O Espírito Santo persuade. É claro que é possível resistir a esta voz do Espírito. É claro que é possível não responder positivamente a esta ação do Espírito. Mas ele persuade. Ele persuade. Por exemplo, se a gente tenta convencer uma pessoa e a pessoa se fecha e não quer ser convencida de forma alguma, não há como convencê-la. Mas se essa pessoa cede,
se essa pessoa para pensar naquilo que a gente está falando, nós vamos convencendo ou persuadindo essa pessoa. É isso que o Espírito Santo faz espiritualmente na nossa vida. Ele nos persuade. Primeiro parágrafo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Essa ideia do verbo convencer é persuadir. Persuadir. É nos levar a tomar a decisão. É o Espírito quem torna as pessoas conscientes do seu pecado ou do seu estado de miséria. É o Espírito quem torna as pessoas conscientes disso. Eu sempre digo, quando leciono evangelismo, que não somos nós quem convencemos. Não somos nós quem obrigamos as pessoas. Nós fazemos aquilo que é o que Jesus nos diz para fazer. Mas quem convence, quem faz com que a pessoa entenda o que ela realmente precisa, é o Espírito Santo. É ele que convence a pessoa do seu estado de miséria espiritual e leva as pessoas a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Só o Espírito pode fazer isso. Porque isso trata de um convencimento interno, de um convencimento pessoal. E principalmente nos dias em que nós vivemos, que são dias de relativismo, como nós vamos convencer alguém que aquela pessoa realmente está errada? Mas o Espírito Santo faz, o Espírito Santo convence, porque ele conhece, ele é Deus e ele atua na vida da pessoa a fim de convencê-la. Então o Espírito convence do pecado, mas o Espírito convence também da justiça. A justiça não é que Deus pune, que Deus mata, porque tem gente que pensa isso. O Espírito convence da justiça, então, ou seja, convence que Deus vai matar. A justiça a que o Espírito convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Ou seja, o Espírito faz com que cada um de nós entendamos que as dores do nosso pecado, ou o martírio do nosso pecado, caiu sobre Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Este é o convencimento da justiça, a justiça de Deus que caiu sobre Cristo. Porque saber que Deus mata, a gente sabe. Deus mata? Claro que mata. Deus pune? Claro que pune. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é soberano, ele não precisa pedir autorização para ninguém. Ele faz o que ele quer. Ele faz todas as coisas. Só que não podemos acreditar que as pessoas vão a Cristo simplesmente por medo. Queridos, é preciso compreendermos isto. Algumas pessoas dizem assim, se não forem pelo amor, vão pela dor. Não é que vão pela dor, é que no meio da dor as pessoas estão mais sensíveis para receber esta graça de Deus. Então não vem pela dor, vem pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Então quando Deus permite a dor, é para que, não é que a gente vem pela dor, é para que no meio da dor a gente esteja mais sensível, porque a dor nos torna mais sensíveis, e aí nós estejamos mais sensíveis à ação de Deus. E podemos então receber esta ação de Deus. Então, esta ideia de que Deus mata, que se você não vier ele vai te matar, que se você não vier ele vai te punir, essa ideia é de uma pregação muito estranha e que impõe medo. Deus não quer que ninguém venha a ele por medo, mas Deus quer que as pessoas venham por amor. Uma resposta positiva ao seu amor, ok? Então, o Espírito convence da justiça, mostrando que a justiça de Deus caiu sobre Cristo e nós fomos livres dela pela sua imensa e maravilhosa graça. Vamos ao terceiro parágrafo deste terceiro ponto e último ponto da lição. O Espírito também convence o mundo do juízo. Agora, que juízo é este? Que julgamento é este? Os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz.
e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então perceba que quando o Espírito convence do juízo, não é falando desse juízo de Deus que vai cair sobre o ser humano se ele não receber a Cristo como Salvador. É claro que vai, mas esse não é o foco da pregação. Até porque senão o evangelho não seria boas novas, seriam novas de tortura, novas de medo, seria novas de terror, né? Seria um evangelho terrorista. Esse julgamento é mostrar que os nossos pecados foram julgados em Cristo, na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram julgados. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás por Jesus na sua morte e ressurreição. Ou seja, quando nós entendemos isto, quando nós entendemos a ação de Deus, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, aí o Espírito Santo nos convence disso, nos faz entender isso e nós nos rendemos a Cristo. Porque nós sabemos que tudo isso só foi possível por causa da morte vicária de Jesus. Então nós nos rendemos a Cristo, nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e nós nos aliamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo neste plano da redenção. Então, a atuação do Espírito Santo na redenção nos faz compreender que, se não fosse a ação do Espírito Santo, nós não seríamos salvos. Nós estaríamos perdidos. Mas glórias a Jesus, porque o Espírito Santo atuou e atua em nós para nos convencer da salvação. Querido, você que já é crente, não pense que o Espírito Santo não atua mais na tua vida em relação à redenção. Eu já sou redimido, o Espírito Santo já atuou. Ele não precisa atuar mais. Não. Todos os dias o Espírito Santo está atuando em nossa vida, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. E uma coisa que é importante ressaltarmos, que eu fiz questão de deixar aqui. O Espírito nos convence em 3 coisas. Primeiro, da consciência do pecado. Entender o que é o pecado, que os nossos pecados caíram sobre Cristo e a gravidade do nosso pecado. Segundo, o Espírito Santo nos convence da certeza da obra de Cristo. Compreender a obra de Cristo, o que ele fez por nós no Calvário e a efetividade dessa obra. E terceiro, nos convence nos dá convicção de aproximação de Cristo. O Espírito Santo nos faz entender que só aproximando de Cristo é que nós realmente temos a operacionalização diária, cotidiana, do plano da salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo continue agindo na sua vida. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.